Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sexta-feira, 24 de janeiro, da segunda semana do tempo comum. Hoje, a Igreja celebra a memória de um grande santo do século XVI para o século XVII, São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Se tornou bispo de Genebra. Nasceu no ano de 1567 e foi um dos grandes mestres de espiritualidade dos últimos séculos. Escreveu a sua obra que se tornaria um clássico da literatura e da espiritualidade católica, a Introdução à Vida Devota, mais conhecida como Filoteia, um livro que mostra como que a santidade ao qual Deus nos chama está acessível a qualquer pessoa, de qualquer categoria social. A Filoteia é um dos livros que todo católico deveria ler e meditar. E também escreveu outras obras ascéticas e místicas. Nelas, São Francisco de Sales propõe uma vida de santidade acessível a todos e que tem como alicerce o amor a Deus, que é a síntese de toda a perfeição. Fundou com Santa Joana Francisca de Chantal a Ordem da Visitação, uma ordem religiosa feminina. Com a sua doçura e sabedoria pastoral, soube atrair para a Igreja muitos protestantes calvinistas. Também serviu de inspiração para o grande São João Bosco, que veio a fundar a Ordem dos Salesianos, em homenagem a São Francisco de Sales. O evangelho de hoje que nós iremos escutar é tirado do capítulo 3 de São Marcos, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E chamou aqueles que quis. Desde o início de sua vida pública, Jesus cercou-se de seguidores. Do grupo maior, ele escolheu 12 como colunas de sua futura igreja. Como Deus sempre faz, trata-se de uma eleição, um ato de livre escolha da parte daquele que é a liberdade infinita. E tais escolhas costumam incomodar. Os outros se sentem como excluídos, como Caim diante de Abel, como Esaú diante de Jacó, como os outros irmãos diante de José do Egito. Incomoda a eles que alguém seja objeto de um amor especial e divino. Eles nem mesmo fazem questão de se comportar e fazerem por onde para que também sejam amados. Apenas não podem admitir que um outro o seja acima deles. Pior ainda, os critérios da eleição divina não batem bem com os nossos critérios humanos.
Se fôssemos nós a escolher os 12, será que escolheríamos estes 12 apóstolos que Jesus escolheu? Talvez no grupo dos 12 teríamos entre eles um especialista em propaganda e marketing para a difusão da Boa Nova, do Santo Evangelho. Teríamos um economista para garantir os fundos e a finança do grupo. Teríamos alguém ligado ao palácio para mexer os pauzinhos junto ao rei Herodes e ganharmos favores especiais e daí por diante. Sim, se tivéssemos que escolher os 12 como colunas da igreja, jamais escolheríamos um Pedro, um Judas Iscariotes, um Tiago e João que passou a ser chamado até mesmo de filhos do trovão. Jesus elege pobres pescadores, 2 zelotas que faziam parte de um grupo de guerrilheiros, um publicano que trabalhava para o Império Romano antes da sua conversão, semi-analfabetos. Natural que este grupo se tornasse alvo de zombaria e risão. Que belo exército de discípulos que Jesus estava formando, hein? Nós também somos escolhidos. Não tenhamos dúvidas, queridos irmãos e irmãs. Naquela madrugada em que Jesus se recolheu em oração no alto do monte, junto ao Pai, porque ele sabia que no dia seguinte teria que tomar uma decisão muito importante, que seria decisiva também para a sua missão e para o futuro da igreja, a escolha daqueles que seriam as colunas da sua igreja. Jesus se recolhe em oração junto ao Pai, passa uma madrugada em vigília, em diálogo com o Pai, buscando no Pai a sabedoria, a inspiração, para depois, no dia seguinte, escolher aqueles que seriam as colunas da sua igreja. Não tenhamos dúvida, naquela noite, no alto do monte, no coração de Jesus, também já estava o nome de cada um de nós. Ali, Jesus, que é verdadeiro Deus, que se fez homem, na sua oração, que era atemporal, que atingiria todos os tempos da igreja, Jesus também apresentava ao Pai o nosso nome, para que entrássemos na fileira dos seus seguidores. A sua lista não parou naqueles 12 homens. Esta lista continua aberta, fazendo com que o chamado de Cristo continue ecoando em muitos corações. E este chamado também ecoou em nossos corações. E qual o critério que Jesus usou para nos chamar, para nos escolher? O mesmo critério que ele usou para escolher os 12. Chamou aqueles que ele quis. O critério do seu amor. O chamado de Deus na vida de uma pessoa sempre é um mistério do amor do próprio Deus. Ele quis nos chamar, não porque somos os melhores e nem os piores, simplesmente porque ele quis voltar o seu olhar de amor para nós. E isto não para que nos sintamos privilegiados diante da eleição divina, mas para que nos sintamos cada vez mais comprometidos em responder a este chamado com uma generosidade cada vez maior. Um pouco mais adiante, São Marcos vai dizer: então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para depois enviá-los a pregar. Nós
nunca conseguiremos responder com fidelidade o chamado de Deus em nossa vida se não fizermos aquilo que os apóstolos fizeram no primeiro momento. Ficaram com Jesus. Em primeiro lugar, Jesus não quer nos confiar tarefas, inúmeros trabalhos dentro da igreja, a fim de nos tornarmos meros funcionários do sagrado. A igreja está cheia de meros funcionários do sagrado, até mesmo entre nós clérigos, entre nós sacerdotes. E muitas vezes nem bons funcionários do sagrado nós somos, porque não fazemos aquilo que Deus espera de nós. Como na quinta-feira santa, onde Jesus disse para os 12, já não vos chamo mais de servos, e sim de meus amigos. Sim, em primeiro lugar, Jesus nos chama a viver em amizade profunda com Ele, coração a coração. Em primeiro lugar, Jesus nos chama à oração, à intimidade com o Senhor. Sem uma vida de oração, sem uma vida de verdadeira comunhão com Jesus, jamais seremos fiéis ao chamado que Ele nos fez e continua nos fazendo. O apóstolo, antes de ser um pregador ou um tarefeiro, deve ser um homem de oração, deve ser uma mulher de oração. Como é que daremos frutos em nossa missão, seja ela qual for, sem vivermos em verdadeira amizade com Jesus? Chega de funcionários do sagrado, entre nós sacerdotes, entre os leigos e religiosos. Jesus procura amigos. E a partir dessa amizade profunda com Ele, pela oração, aí sim, Ele nos confiará inúmeros apostolados. E apostolados que darão muitos frutos, com certeza, porque será a própria graça de Deus a agir no nosso agir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, dia de penitência e de abstinência de carne. Deus os abençoe.